Bom, gente, essa é uma das aulas de Química que eu vou gravar para vocês, e essa primeira aula é sobre estequiometria. Estequiometria são cálculos das quantidades de reagentes e ou produtos de uma reação química. Esses cálculos eles são feitos com base nas leis de reações e na teoria atômica molecular, além de serem executados com a ajuda das proporções mostradas nas equações químicas. Bom, a gente primeiro precisa escrever a equação química balanceada, analisar as proporções estequiométricas e depois relacionar os dados por meio de regra de três. Bom, o exemplo quantos mols de gás hidrogênio são necessários para a formação de amônia, sabendo que a quantidade de gás nitrogênio é de 4 mols. Bom, primeiro a gente vai escrever a equação química com as substâncias envolvidas. A gente tem o N2 mais H2, que vai dar a amônia. Foi isso que o enunciado nos disse. Agora a gente vai para o passo 2. Faça o balanceamento da equação química. Aqui a gente vê, né, nesse primeiro passo, que aqui desse lado a gente tem 2 nitrogênios e 2 hidrogênios. Desse lado da igualdade, a gente não tem a mesma quantidade, tá? A gente precisa balancear. A gente vai começar então pelo nitrogênio, como diz aqui o exemplo. N2 mais H2 é igual a duas moléculas de amônia, porque assim eu tenho 2N aqui, 2 nitrogênios. Aí agora a gente só precisa arrumar o H2, né? Desse lado a gente tem 3. 2 vezes 3, 6. Então a gente só vem aqui deste lado da igualdade e coloca um 3 na frente do H2, perdão. Bom, vamos para o passo 3. Escreva os valores das substâncias, seguindo os dados do problema e identificando o que se pede. Bom, o enunciado nos deu 4 mols de N2, de gás nitrogênio. E ele quer saber quantos mols de H2, ou seja, x mols de H2. Na quarta etapa, é simples, a gente estabelece a relação existente entre os números de mol, massa e volume. Então, a gente vai colocar 1 mol de N2 é igual a 3 mols de H2. E aí a gente já pode pular para a regra de 3. Ou seja, a gente vai relacionar esse aqui com esse aqui. Logo, a gente tem que 1 mol de N2 está para 3 mols de H2 e que 4 mols de N2 está para x mols de H2. E aí, para a gente resolver, a gente vai fazer aqui a regra de 3 e vai ficar x mols de H2 é igual a 4 vezes 3, 12 mols de H2. Logo, x é igual a 12 mols. Bom, essa é a resposta desse exemplo aqui. Agora a gente vai para os exercícios. No exemplo 1, ele quer saber qual é a massa de óxido cúbrico obtida por meio de 2,54 gramas de cobre metálico. O enunciado nos dá os dados das massas atômicas, né, do oxigênio, que é 16, e do cobre, que é 63,5. Como a gente viu no exemplo passado, a gente escreve a equação química, né, e depois a gente balanceia ela, se estiver desbalanceada. A gente começa olhando pelo oxigênio. Aqui tem 2, aqui tem 1. Então, a gente coloca um 2 aqui na frente. A gente tem 2 cobres desse lado, então a gente precisa de 2 cobres desse lado. Equação balanceada, a gente vai agora pro cálculo. Cobre mais oxigênio vai ser igual a 63,5 mais 16 é igual a 79,5 gramas por mol. Esse é a soma dos dois e aqui é a unidade de medida. Vamos então para o que o exercício pede. A gente tem 2 vezes 63,5. Aí aqui a gente tem
2 vezes esse somatório que a gente fez aqui, que é 79,5 gramas por mol, de gramas, né? Aqui do óxido cúbico. Aí agora a gente quer saber a massa, né, do óxido cúbico obtido por meio de 2,54 gramas de cobre, X. E aí a gente vai fazer a regra de 3. A gente vem pra cá e vai ficar 127x, que é igual a 403,86. X, então, né, o 127 passa para cá dividindo, vai ser igual a 3,18 gramas de óxido, de óxido cúbico. E essa é a resposta.